Você se interessou pelo assunto, qual que é a tua história? Como você entrou nesse assunto aí? A minha história é o seguinte, eu sempre fui interessado por temas transcendentes. Então entender a vida após a morte, entender o que acontece com a gente. E num determinado momento eu me tornei espírita, muito jovem ainda. Por causa da família? Então, eu tive um primo que teve um grande problema de estresse, de surtar, sabe? Sei. E minha tia foi em tudo que é lugar. Então, quando ela indicava alguma coisa boa, eu e minha mãe íamos. E a gente foi num local lá. E aí eu conheci, pude inclusive trabalhar até jovem lá, fazendo, né, dava passe mediúnico nas pessoas. Você era médium? Trabalhava, sim. Ou você era ótimo? Entendeu essa? Essa foi boa, hein? Ah, essa foi péssimo. O cara pode ser médium. Não, ótimo. foi horrível. 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 Nossa, cara. Então a minha história assim, eu comecei lá, depois eu descobri a experiência fora do corpo, a projeciologia, que é uma ciência que estuda a saída do corpo. Pode ser viagem astral. É a mesma coisa que viagem astral. Viagem astral, desdobramento. Desdobramento é outra coisa? Não, a mesma coisa. Desdobramento astral, desdobramento espiritual, viagem da alma, tem vários nomes. Mas não sei se você quer começar a falar sobre isso. Não, mas, por exemplo, viagem astral ou desdobramento, você consegue fazer conscientemente ou é uma coisa que a pessoa nasceu com isso e tem? Porque tem várias pessoas que contam essa experiência. Sim. Tá dormindo e o corpo vai para outro lugar e ele fala com detalhes aqueles lugares. Exatamente. Né? Essa experiência fora do corpo, a gente analisa que ela é um processo natural. Todo mundo, a gente admite, sai do corpo todas as noites. Tem o corpo e tem o espírito. E a gente é ligado um sobre o outro. Exatamente. E de repente eles se desligam e tem um chamado de fio de prata, não é? Exatamente, cordão de prata. Cordão de prata, né? Tem até na Bíblia isso. Tem. E isso é o que liga é o quê? O espírito ao corpo? A alma ao corpo? O que é? No estudo da consciência, chamada conscienciologia e projeciologia, que são essas ciências que estudam esses assuntos, o que se viu na prática? Que nós temos vários corpos, então é como se fossem veículos. Cada pessoa? Todo mundo. Então, esse que se fala de alma, de espírito, ele é um tipo de corpo. É um corpo sutil, os antigos chamavam. Tá. Então, você não é o seu corpo. Isso que eu entendi nesses estudos, que eu não era o meu corpo. A gente está além da carne, você falando. Exatamente. Do corpo. E aí, o que eu comecei a ter? Nesses estudos, eu tive uma primeira experiência fora do corpo lúcida, realmente lúcida. Que eu estava aplicando técnicas. Porque essa experiência fora do corpo... Você tem como induzir isso? Tem. Ela tem basicamente 3 tipos. Como que é? Uma que é espontânea, a pessoa não pede para tela, simplesmente acontece. Ela se vê boiando no teto, se vê na sala. Ela se vê dormindo. Se vê dormindo. Existe o caso induzido, que você mesmo aplica técnicas para fazer isso. Tá. E um terceiro caso, de forma grosseira, assim, para didática, é a experiência de quase morte. Onde a pessoa não pede para sair, mas ela tem um acidente, daquele acidente, ela tem uma experiência fora do corpo. Nossa. E eu me interessei pela EQM por quê? Porque, primeiro, eu me tornei um especialista... experiência quase morte. Experiência quase morte. Eu me tornei um especialista em experiência fora do corpo. Tá. Tanto de estudar quanto de praticar. Ir atrás de relato, conversar com as pessoas. Sim. E nesse processo, por que eu me interessei pela EQM? Porque foi o único pensamento que eu entendi que a experiência de quase morte é o que vai ser talvez a ponte que vai ligar a ciência para comprovar a vida após a morte. Que seria fantástico, extraordinário. Né? Todo mundo ficaria mais tranquilo, né? Sabendo que tem outra coisa, né? Muito. Se bem que tem um documentário lá da Netflix, o The Discovery. Qual? É um documentário, não, desculpa, é um filme. The Discovery, que ele mostra que, tipo assim, a ciência confirmou que existe vida após a morte. Verdade. Aí teve uma série de onde o pessoal, tipo, vou tirar minha vida já aqui. Essa vida tá ruim, é verdade. Só que o filme, ele tem uma abordagem mais pessimista. A gente não acha que seria assim. Mas o que é legal da experiência de quase morte, até para o pessoal entender, o que é uma experiência de quase morte? Vamos entrar nesse ponto, né? Por que ela pode ser uma união entre a ciência e a religião, a espiritualidade? Porque, vamos pensar o seguinte, uma pessoa que ela tem uma vida comum, às vezes ela nem liga pro assunto de vida após a morte, não fala sobre religião, ela tem uma vida dela. Tá. Aí, de repente, essa pessoa tem um afogamento, um ataque cardíaco, ela leva um choque, enfim, acontece algum acidente muito grave que ela fica entre a vida e a morte. E aí alguns podem se perguntar, o que acontece entre a vida e a morte? Falam que passa um filme na cabeça. Outros falam, não, isso aqui não acontece nada, ué. Você fica em estado de coma, é o breu, ou nada. Mas existem pessoas, Vilela, que elas passam por vários, vamos dizer assim, estágios. Várias ocorrências chamadas EQM. A primeira delas é a experiência fora do corpo. Então ela se vê fora do corpo dela. Por exemplo, tem caso da pessoa ver... Eu vi uma vez um aluno que ele estava todo queimado, né?
E ele já, no ensino médio, eu falei, o que você teve? Eu falei, eu vi que ele tava meio receoso. Eu falei, mas abre o jogo, você saiu do corpo? Ele arregalou o olho assim, falou, professor, se eu te contar, você não me chama de louco? Eu falei, não, pode contar. Aí ele falou que ele tava ajudando as pessoas no incêndio, a socorrer. De repente ele viu uma série de, todo mundo rodeado em volta de algo. Quando ele foi ver, era o corpo dele que tava ali. Nossa. Ele ficou desesperado, eu falei, ele seguiu, ele não sabia o que fazer, ele foi atrás do corpo dele, entrou na ambulância. Aí ele falou, acompanhando, ele não sabia o que fazer, não viu luz, não viu nada. Aí de repente alguém ali do socorro colocou uma seringa enorme no braço dele. Aí ele voltou pro corpo com uma dor horrível. E aí ele contou pros familiares, todo mundo falou, você tá maluco, não existe isso. Mas assim, o primeiro sintoma da EQM, não é bem sintoma, mas a primeira ocorrência, você se vê fora do seu corpo. Eu vou falar vários pontos que são clássicos aqui, tá? Não precisa passar por todos. Por exemplo, passar por um túnel de luz. Todo mundo relata isso. Famoso túnel de luz. Ela vê... Venha para a luz. Lembra do Poltergeist? É tipo isso mesmo. Por quê? Qual que é a explicação? O túnel de luz é, de certa forma, vamos dizer assim, uma mudança dimensional. Ela está indo para uma dimensão mais sutil. A gente vai chegar no ponto das dimensões, mas ela está indo para uma outra realidade. Tá. Depois do túnel de luz, aí não tem uma ordem certa, mas ela pode ver um parente falecido, um avô, um tio, alguém que ela realmente conhece, que vem falar com ela, mas não é um sonho, ela vê, ela toca, ela abraça, é um reencontro, até às vezes muito emocionante, sabe? Às vezes também acontece de aparecer o chamado ser de luz, que na EQM pode ser também classificado como o guia, o mentor, a gente chama de amparador. Tá. Então chega aquela pessoa que ela sente que é como se fosse um protetor dela. Ela não conhece, não é alguém conhecido. Às vezes até, mas às vezes ela não sabe quem é, mas é cheio de luz, por isso até o apelido é ser de luz. Chega radiante de energia. Uma sensação agradável. Muito agradável. Outra coisa, ela tem às vezes nesse processo a chamada revisão da vida, que é o filminho lá famoso que se fala. Que ela vê... O Lenny, se for ver o filme da vida dele, acho que ele dorme, né? De tão... né, Lenny? Pensa bem, vai passar o filme da tua vida na sua frente. Você fala, não, cara, vou dormir. Vou assistir, cara. Esse aí eu já conheço. Já conhece tudo, sei onde vai dar. Eu tô sabendo já. Só que o lance desse filminho é que não é tipo uma sessão da tarde. Esse filme... Não, é um fenômeno muito profundo. O nome técnico é visão panorâmica, mas alguns chamam de flashback, revisão existencial, tem vários nomes. É tão impressionante porque muitas vezes ela não tem uma ordem do começo, meio e fim. Tem pessoas que vêm, por exemplo, simultaneamente várias vezes, mas é sempre do nascimento até aquele instante. Só que a pessoa vê com uma lucidez, com um senso crítico absurdo. Então a pessoa consegue ver a vida dela limpo, saber se ela foi uma pessoa feliz, onde que ela errou. Tem casos que são tão impressionantes que nessa revisão da vida ela consegue perceber as emoções que os outros tiveram. Tipo, sabe aquela cagada que você fez com alguém? Você sente a emoção repercutindo no outro cara e fala, putz, olha o que eu fiz. Putz, o Paquito, na hora que passar isso, cara, ele vai ver todas as vezes que ele me fez sofrer, velho. Que eu fiquei chateado com ele. Ainda bem que empatia é uma coisa que eu não tenho. Você vai passar por isso e falar, dane-se. Vai bater, vai voltar. Falar, tá bom, vamos pra próxima. Não, beleza. Não, e muitas pessoas, elas até ficam impressionadas o quanto que essa revisão mexe com elas, assim. Elas não sabiam que elas tinham impactado na vida da outra pessoa tão bem ou tão mal. Né? Então a pessoa tem... Isso que é legal, ninguém julga você nessa hora. A revisão da vida, você é o seu próprio juiz. Você tem noção clara se sua vida até aquele momento foi um total fracasso ou total sucesso. Então, esse é um ponto muito importante. Outro ponto da EQM, que é também a questão da fronteira. Muitas pessoas veem que se ela passar por algo, ela sabe que ela vai morrer. Mas não é que existe uma coisa... Veja bem, pode ser uma ponte, uma porta... Não é a luz. Não. Às vezes até o final do túnel, pode ser. Túnel. Se chegar no final do túnel, ela sabe que ela vai morrer. Entendi. Ela quer dizer o seguinte, que esses seres que estão fazendo essa experiência com ela, é mais para ela se posicionar, do tipo, passou por aqui, você está admitindo que você não quer mais voltar. Teve um caso até de uma mulher que ela era uma cadeira. Ela estava num lugar, ela sabia que se ela sentasse na cadeira, com aquelas pessoas ali, ela sabia que ela não voltaria mais para o corpo dela. Outra questão muito comum na EQM é a experiência de retrocognição, que é o termo técnico para memória de vida passada. Então muitas pessoas revivem de forma assim também muito, não é um filminho, é muito emocional. Ela vê o que ela fez, ela identifica pessoas do passado que ela conhece hoje.
São coisas muito fortes que ela passa, assim, tá? Então ela revisa o passado de forma muito intensa. Existe também outro aspecto da EQM, falando de forma assim mais rápida, que é o sentimento de paz absoluta. A pessoa é quase um êxtase, ela sente uma paz tão grande que o pessoal pode falar, passar por uma quase morte, você afogado, deve ser uma experiência horrível, né? É. Não. A pessoa tem um estado de pacificação, de paz tão forte que muitas falam, olha, eu não quero voltar. Entendeu? Sério? É. Não tem nada de amedrontador, assim, é uma experiência muito forte. Ou depende de como foi a vida da pessoa? Olha, mesmo vidas assim, igual do Paquito, né? A Pode pessoa sente uma tranquilidade. sente uma tranquilidade.